Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite. Muito bem-vindos a mais um bate-papo das 6, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Fiquem com a gente. Eu sou Maria Tereza e hoje estou aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Hélio Sischini, para a gente tratar de um tema maravilhoso que vai trazer muita curiosidade para vocês, que é infidelidade virtual. Vocês já ouviram falar disso? Então, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, porque agora eu vou pedir para a produção mostrar o trânsito para a gente. Olha lá, ó, na entrada de Linhares, nossa câmera está localizada lá, perto da ponte. Tá vendo? Olha lá, o trânsito está tranquilo, né, doutora Hélio? Sim, tá bem tranquilo, bem tranquilo. Olha, agora já está de noite, mas hoje vou comentar aqui, tava um pôr do sol encantador aqui em Linhares, não tava? Porque Linhares é linda, né, gente? Mas hoje demais. O pôr do sol tava especialmente brilhante, tá? Quem não conhece Linhares ainda vale a pena. Mas vamos lá, doutor Hélio, é um prazer ter você aqui conosco, tá? Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite para tratar desse tema tão importante. Tá, gente? Doutor Hélio é especialista em direito de família, tá? E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês e contar um pouquinho da carreira dele pra gente, que eu tô super curiosa. Boa noite a todos e todas. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sinto muito me honrado de estar aqui presente, batendo esse papo com a doutora. Bom, eu sou advogado, como a doutora já disse, em direito de família. Também tenho formação em mediação de conflitos, estou partindo para a 4ª pós-graduação, normalmente sempre focado no direito de família. A minha primeira foi de direito de família, inclusive coordenado pelo doutor Rodrigo da Cunha Pereira, né? Nossa, meu saudoso professor. Exatamente, excepcional. E agora a última que eu estou fazendo é em processo civil aplicado ao direito de família e sucessões, né? Para a gente ver esse outro lado do direito ali. E venho advogando e dizem assim as más línguas, né? Que a gente não escolhe o direito de família. É o direito de família que escolhe a gente. Comigo aconteceu assim, né? A princípio eu entrei na faculdade pensando que ia seguir outra área e depois acabei me parando no direito de família. Bom, além de tudo, eu também sou membro da Comissão Nacional de Família e Tecnologia, o IBDFAM, por isso que estou aqui tratando desse tema, né, polêmico e muito atual, né? Bacana. A gente estava aqui, gente, antes de começar o programa, conversando, né, sobre esse tema. E realmente, depois da pandemia, doutor Hélio, com a intensificação do uso das redes sociais, ganhou, né, muita visibilidade a questão da infidelidade virtual. E aí, o que é isso, né? O que é infidelidade virtual? Quando que ela acontece? Porque infidelidade a gente sabe que é, né? Mas acontece mesmo a infidelidade virtual? Define pra gente o que é a infidelidade virtual e dê uns exemplos para a gente entender o que é, né, isso aí. Como que é esse contexto? Pois é, como a doutora bem disse, se assemelha à infidelidade no mundo físico, né? A infidelidade virtual nada mais é que um relacionamento erótico ou afetivo que é mantido por uma pessoa que já mantém um relacionamento estável com uma pessoa. Ele tem esse relacionamento erótico afetivo com uma terceira pessoa e para isso ele se utiliza dos meios digitais, ou seja,
você começa hoje em dia, todo mundo, como a doutora bem disse já, até quem não gostava de tecnologia, com a pandemia, com o isolamento, passou a utilizar das redes sociais. É muito raro hoje quem não utiliza. E aí você tá lá no Instagram, simplesmente, você segue uma pessoa que é conhecida, pessoas desconhecidas. Eu tenho vários amigos virtuais que eu não conheço presencialmente, volta e meia encontro algum e conheço. E aí muitas vezes, né, você vê uma mulher ou, né, o homem, né, dependendo de quem está ali olhando numa foto, e hoje em dia na internet, nas redes sociais, há muitas fotos de cunho meio sensual, né, as pessoas gostam muito disso, né, principalmente as pessoas mais novas, né, aquele homem que malha lá, se exibindo o corpo, aquela mulher, muitas vezes de biquíni, e aí você ser amigo dela, até aí tá tranquilo, mas aí você já começa, dá uma curtida numa foto dessa, aí daqui a pouco você tece um comentário, daqui a pouco você tá no direct, e aí já, né, com alguns comentários mais mais de cunho íntimos, né? Uhum. Inclusive, muitas vezes, essa forma de infidelidade que começa nesse meio virtual acaba migrando pro mundo físico. E aí há alguns autores que dizem que há uma linha tênue entre a infidelidade e o adultério, porque a infidelidade, né, é claro que nós aqui, como seres humanos, somos muito complexos e depende o que uma pessoa entende como infidelidade ou não. Quem está aí nos ouvindo pode entender que aquela curtida naquela foto, né, se o meu esposo curtir aquela foto lá de uma menina de biquíni, já é infidelidade para mim, outros talvez não. Uhum. Mas aí isso daí, alguns autores falam que a infidelidade, ela vira adultério com a consumação do ato sexual, que aí, no caso, via de regra, seria no mundo físico, certo? Então, explicando de uma forma tentei explicar de uma forma um pouco mais compreensível, mas seria exatamente isso, a infidelidade virtual. Então, o que acontece, né, gente? A infidelidade, a partir do momento que as pessoas vai às vias de fato, né, torna-se o adultério. Mas nem por isso deixa de ser um fato jurídico importante, né, doutor Hélio? A infidelidade virtual, a infidelidade que acontece. Isso aconteceu muito, assim, eu fico pensando, às vezes, né, que as pessoas, elas já são muito carentes. Na época da pandemia, houve uma carência, não justificando, tá? Mas houve uma carência maior ainda, né? E essa necessidade de ver e ser visto, né, acho que muito das redes sociais, foi isso, né, essa abertura. E aí você vai, o ser humano, ele tem, a gente estava conversando sobre isso, né, tem essas questões. E aí a gente acaba criando novas situações para o que o direito tem que regular. Né? Não tem jeito, né? A sociedade muda, as atitudes mudam e o direito vem nesse sentido, de regular. Então, assim, aquilo que você está falando do adultério, a gente costuma assistir filme, assistir novela, inclusive o Rei do Gato estava passando aí há pouco tempo, tem um caso emblemático, né, de adultério, e que tinha o detetive, tudo, e a gente liga muito isso a crime, né, ao crime do adultério, ou a questão de você utilizar-se daquele fato para forçar um acordo no judiciário, alguma coisa assim, né? Então, são contextos. A gente tem essa familiaridade com o fato da infidelidade, do adultério. Mas hoje, doutor Hélio, o adultério, né, ele é considerado crime ainda? Não, doutora, hoje, no passado o adultério era considerado crime, apesar que muitas pessoas, né, discutiam e criticavam, e até hoje criticam, que na realidade, né, quem normalmente respondia por esses crimes eram as mulheres, né? Que os homens acabavam não sendo responsabilizados pelo adultério e era quem mais cometia adultério. Hoje, descriminalizou isso daí, que há uma corrente que força a descriminalização do direito penal, que a gente sabe que os presídios estão lotados, né? São vários processos criminais, então assim, hoje a lei e o direito, ele preza para deixar como crime aqueles fatos realmente mais graves, aqueles fatos que atentam mais à sociedade. Então houve essa descriminalização do adultério. E, inclusive,
até para o direito de família, o adultério perdeu um pouco de importância, porque antes, quando a gente iria buscar um divórcio, teria de se provar culpa, né? E aí, muitas vezes, provar-se que havia o adultério, havia repercussões ali na guarda dos filhos, em outros fatores. Hoje em dia, não há essa necessidade mais. Então, perdeu-se um pouco a importância da prova do adultério para algumas questões, por exemplo, de divórcio. Só que ainda persiste como uma importância relevante quando a gente começa a permear o direito de família com responsabilidade civil, né? Então aí ainda persiste essa relevância do adultério, né? Tem essa questão também, né? A gente tinha a evolução do direito civil também, né, de 2016, como até muito pouco tempo a mulher ainda era objeto, né, era coisa. Então você tem toda essa questão, essa evolução que a gente está falando, né, do direito. Então, quer dizer, a mulher começou a votar, a assinar e a ser dona de si própria por muito pouco tempo. Então, lógico, o adultério era crime e a mulher quer pagar pelo crime, né? Traiu, a culpa era sempre da mulher, né? E graças a Deus a gente evoluiu para olhar ambos os lados, para ver ambos os lados. E corretíssimo, né? Determinados crimes, eles não têm que determinados tipos, né, que eram considerados tipos penais, né, eles têm que deixar de ser criminalizados porque realmente, né, não faz mais sentido. Apesar de que a gente estava falando, tem gente que acha que tinha que ter até pena de morte no caso de adultério. Né? Em muitos países, né, principalmente nos países onde você tem uma religião, né, eu acho que muçulmano e tudo, o adultério ele é punido com pena de morte. Sim, né? Sim, há visões diferentes, né? Sim. Então, assim, cada sociedade, ela vai evoluindo, cada tipo de saber social, né? À medida que a gente evolui, à medida que a gente vai estabelecendo nossas relações, o direito vai regulando isso e vai sendo mudado, né? Mas a gente está aqui conversando e tudo, só que existem consequências, né, doutora Hélio? Não deixa de ter consequência para a infidelidade virtual. O que acontece? Existem dispositivos legais hoje que estabelecem o dever, né, da fidelidade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, doutora. O Código Civil de 2002, ele traz aí o artigo 1566 como um dos deveres do cônjuge a fidelidade. Então, há um dispositivo que trata isso. E a gente até brinca, quando a gente fala em virtual... muitas vezes até uma coisa interessante, muitas vezes a gente fala no mundo virtual e no mundo real. Tá transmitindo pro YouTube, né? Tá transmitindo pro YouTube. É virtual. Deixa de ser real? Não. Então, assim, na realidade, o mundo virtual, a gente pode falar em mundo virtual e mundo físico, mas não, o mundo virtual é real. Então, as normas que nós tínhamos antes, aplicado à fidelidade, a infidelidade no mundo físico, elas também são aplicadas à infidelidade no mundo virtual. E aí nós levando adiante, quando você há um descumprimento de uma norma dessa, nasce, né, deixou de ser crime, não há um ilícito penal. Sim. Mas concorda comigo que há um ilícito civil? Aí nós temos lá o artigo 186 e a 188 e o 927 que tratam isso, que quando você comete um ilícito civil ou você abusa de um direito, ou seja, quando eu estou ali numa rede social, que é um direito meu, exemplificando, estou numa rede social, no Instagram, é um direito meu estar ali, é um direito meu ter ali um amigo virtual, ou que eu conheça aqui no mundo físico, ou que eu não conheça, é um direito meu. Mas quando eu abuso desse direito, descumpro o meu dever e começo um relacionamento, uma investida, ou eu cedo a uma investida de uma terceira pessoa e começo um relacionamento afetivo erótico, eu não estou descumprindo esse dever? E aí, quando a gente fala de infidelidade, a doutora apontou uma questão da carência, muitas vezes, que se busca isso. Mas aí a gente vai estudando e a gente tem de beber de outras fontes, né? Sim. Quando eu converso com profissionais de outras áreas do saber, por exemplo, psiquiatra, psicólogo, a gente trata que muitas vezes a infidelidade é uma questão patológica. Sim. Entendeu? O infiel, ele tem a necessidade daquilo, é uma compulsão. Então, isso daí precisa ser, muitas vezes, tratado. E tem pessoas que têm a compulsão
por ser infiel, mas não fica só nisso. Eles querem expor a fidelidade. Seja pela patologia, ou seja pela aquela ainda... quer dizer, nós temos ainda uma sociedade um pouco machista que, digamos assim, principalmente para o homem, né, que ter muitas mulheres seria uma vantagem. Sim. Então aí, quando você começa a expor nesse sentido a traição, você muitas vezes está lesando, mesmo que na esfera moral, a outra pessoa. E quando você muitas vezes começa um relacionamento virtual e você começa a dar presentinhos, você tem um casamento ali, as rendas, dependendo do seu regime de bens, as rendas são misturadas, são dos dois. E aí você começa a desviar esse dinheirinho para dar um presentinho, um agrado para aquele relacionamento virtual. Não teve nem contato físico ainda, mas você está dando um presentinho, não está causando um dano. Esse dano, nosso Código Civil fala, quando alguém no abuso de um direito ou num ato ilícito comete um dano a alguém, pode ser penalizado e ser compelido a ressarcir esse dano. Então esse dano pode ser de ordem material, o exemplo aí do presentinho, no meu humilde entendimento, e pode ser de ordem moral, quando você ofende a moral. Aí veja bem, de uma pessoa para outra, a ofensa, a percepção daquela traição, o impacto que tem no seu interior é diferente. Isso pode levar a uma depressão, pode levar à perda de um emprego, pode levar a diversos fatores. E aí você não vai ter ali um dano moral configurado, não vai ter um abalo ao seu interior, à sua intimidade, e não vai ter um dano material, porque se você der depressão, você vai ter um custo para se tratar. Sim. Se você perde o emprego, você vai perder renda, no meu entender, está configurado um dano material. E aí, provado isso, no meu entender, caberia um ressarcimento, né? A gente está vendo como é importante a gente saber o que acontece, né? Analisar as situações do dia a dia para aplicar o direito a essas situações. Olha que bacana. Agora a gente está no final do primeiro bloco. Na volta a gente vai falar mais sobre dano moral com o Dr. Hélio Sischini. Eu quero saber mais um pouco sobre essa questão da infidelidade virtual. Fiquem com a gente e eu vou colocar na volta o telefone para vocês perguntarem para ele, tá bom? Eu aguardo vocês. Só um minutinho. Olá, pessoal. Voltamos com o Bate-Papo das 6. Hoje falando sobre infidelidade virtual com o Dr. Hélio Sischini. Bate-papo de primeira. A gente estava falando aqui sobre a possibilidade de aplicação do dano moral à infidelidade virtual. Aquela infidelidade que acontece nas redes sociais, no mundo virtual. Só que, gente, para ter direito ao dano moral, a gente tem que provar que a infidelidade aconteceu. Mas e aí, como que a gente prova isso, doutor Hélio? Quais são os meios de prova para que configure o dano, né? O dano pela infidelidade, a lesão ao patrimônio mais caro da pessoa, né? Que é o seu bem-estar, né? A crença em si mesma que a gente fala, né? Sim. Que é bem essa quebra. Exatamente, né? Porque muitas pessoas não conseguem ter um outro relacionamento depois de passar pela infidelidade. Então Sim. Não há como negar que isso daí violou a sua intimidade e violou a ordem moral ali. E quando a gente fala em indenização, né, doutora, é aí bem pontuado, que a gente tem de provar no direito, né? O cliente chega pra gente cheio da razão, a gente acredita nele, vê que ele está com a razão, mas infelizmente a gente tem de dar má notícia, né? Se você não conseguir provar, você não leva. E aí você tem nesse caso de provar duas coisas. A primeira mais fácil, né? Que é provar o dano, né? O dano material ou o dano moral ali é até mais fácil, porque você consegue no psiquiatra, no psicólogo pedir um laudo ou no máximo depois pedir uma perícia e isso daí está configurado. Agora, além disso, é necessário, como a senhora bem disse, provar o dano moral. E aí a gente tem aí uma situação delicada, porque no mundo virtual você tem várias, por exemplo, Instagram, Facebook, o próprio e-mail em si, né, tem senhas. Sim. E aí, como a gente bem estava conversando, né, aí depende de como e de onde, né? Se é um e-mail que é de uso
né, da família, ou um computador de uso da família, você tem o seu e-mail que tem a senha, mas você deixou lá o seu e-mail aberto. Né? Aquele salvo, quando abrir, já abre ele no computador que é de uso da família. Então, você tem um direito à privacidade e você coloca a senha para isso, mas quem quer ter direito à privacidade tem de ter o cuidado com ela. A partir do momento que você não toma esse cuidado, deixa isso exposto, a prova deixa de ser ilícita e passa a ser lícita, podendo ser usada. Né? E aí a mesma coisa vai nas redes sociais. Muitas vezes o cônjuge, né, tem acesso, tem instalado um dispositivo no celular dele com a permissão minha, e no caso mesmo a minha esposa tem o meu Instagram no celular dela, com a minha senha. Aliás, ela sabe minha senha mais do que eu, né? Minhas senhas ela sabe mais do que eu. E aí ela tem acesso. Então, se eu tenho uma conversa, eu permiti que ela tenha o meu Instagram no celular dela, acesso à minha senha, e eu começo a ter uma conversa, um relacionamento erótico afetivo por meio do Instagram no direct, e ela tem acesso nisso, não tem como dizer que essa prova é ilícita, porque eu dei acesso a ela. Sim. No meu entender, ela poderia juntar, né, provas dessas conversas, podendo levar um cartório de notas e fazer uma ata notarial, por exemplo, e juntar como prova. Entendi. Né? Agora, por exemplo, eu peguei o telefone do meu companheiro e, no momento de descuido dele, eu corri lá, espelhei a tela no meu computador, para eu poder ficar, ligada, vigiando o que ele está fazendo. Eu posso usar isso como prova? No caso do web WhatsApp, né? Você espelhou o WhatsApp, o WhatsApp. Aí vai naquilo que a gente estava conversando, né? O WhatsApp, ele é pessoal e você tem direito à privacidade. Aí, no momento que o cônjuge pegou ali e espelhou sem o conhecimento do outro, no meu entender, já é uma prova ilícita, e inclusive o STJ já andou se posicionando sobre essa questão, né? Porque é muito isso, sabe, gente? Como que a gente vai... Essa questão da prova lícita e prova ilícita, ela é muito importante, porque ela vai determinar o que vai ter validade jurídica no processo. É lógico que uma prova ilícita, o juiz vai ter aquela informação, mas ela não vai ser considerada o quê? Prova, né? E a prova é o que determina, né, o final do processo, ou seja, o convencimento do juiz. Ele vai se convencer com base em provas. Então, aquilo que eu tenho acesso, que é aberto, né, dentro do mundo virtual, não é isso, doutor Hélio? Eu Sim. posso usar como prova. O meu cônjuge está lá na rede social paquerando com uma amiga no Instagram. Né? Eu vi lá a curtida, eu vi um monte de comentário, mas não sei se ele tem uma conversa direta com essa pessoa. Ou a cônjuge, né? A esposa está conversando com um bonitão lá no Instagram e está curtindo e está comentando e eu estou assistindo. Isso eu posso usar como prova? No meu entender, aí sim, porque ele está fazendo, pelo que eu entendi da pergunta da senhora, ele está fazendo os comentários públicos, né? Então, o que é público, no caso, você pode utilizar. A conversa do direct, que aí é uma conversa privada. Aí, para isso, se você não tem autorização dele para ter, como eu exemplifiquei da minha esposa, que tem o Instagram no celular dela, você aí estaria violando o direito à intimidade dele, à privacidade, e seria uma prova ilícita, no caso. Mas no caso público, perfeitamente, né? E aí, doutora, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Existem o limiar, né, do que é infidelidade, do que não é infidelidade, ele é muito tênue, porque às vezes uma pessoa vai encarar um comentário no Instagram como infidelidade, um comentário ali no Instagram, no feed, né, da pessoa como infidelidade, e outra não, que é aquilo que o doutor Hélio estava falando. Nossa, só de comentar já me traiu, né? Para algumas pessoas, uma simples curtida já seria motivo de Mas absurdo, e aí, o que você considera, assim, né, para fins processuais, né? Poxa, a gente não vai ingressar com um processo baseado numa curtida. Você tem que ter outros elementos, né? Sim, sim. É aquela questão. Claro que uma simples curtida, muitas vezes, não vai levar uma indenização por dano moral, por dano material. Mas pode levar ao fim do relacionamento.
Por isso que deixa, como eu disse no início, perdeu um pouco a importância para o direito de família, mas não tanto porque leva à ruptura do relacionamento, que em si só já gera uma série de consequências e de problemas na vida de qualquer pessoa. Mas para gerar um dano moral, eu acho que é muito pequeno ainda, seria banalizar muito a uma mera curtida ou um comentário muito simples em uma rede social. A não ser que o comentário for muito apimentado, e tudo depende no direito de caso a caso, né, doutora? Pensa bem, uma pessoa de vida pública, e aí o cônjuge vai num comentário público, né, e faz um comentário muito apimentado. Aí pode ser que isso repercuta na vida dessa pessoa, né? E aí pode ser que isso daí seja entendido como passivo de indenização. Porque é muito difícil a gente criar uma regra geral, né? Sim. Mas assim, um comentário simples, assim, eu acredito que não. Mas aí depende do cunho desse comentário, né? É verdade. Gente, lembrando aqui, vou colocar o telefone para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Dr. Hélio, 99-622-4547. Manda aqui pra gente, Dr. Hélio está aqui para responder, tá bom? E aí, a gente está aqui falando sobre pessoas públicas, né? E o que me veio? O que a gente estava falando também durante o intervalo? Muito comum, né, em Hollywood, inclusive, as pessoas inserirem no pacto antinupcial o dever de fidelidade, né? Se houver traição, haverá multa, né? Sim. E aqui no Brasil, também durante a pandemia, que a gente estava conversando, surgiu contrato de namoro, onde você tem uma série de cláusulas. E a minha pergunta para o Dr. Hélio na hora do intervalo foi, também tem validade, né, essas cláusulas contratuais para fins de responsabilização civil, né? Pois é, isso é uma novidade, não é novidade no mundo jurídico, porque quando a doutora bem pontuou, nos Estados Unidos é muito comum, mas recentemente a Justiça de BH, de Minas, conferiu validade a uma cláusula de um pacto antinupcial no casamento, que é feito no casamento, né? Que atribuía uma multa de 180 mil em caso de infidelidade. 180 mil. Atribuiu ser plenamente válida porque, segundo o entendimento da magistrada, o direito de família, ele tem de ter uma intervenção mínima do Estado. E a família ali, ela tem o direito de contratualizar, de criar regras para ela do que é ou não é importante para ela. Porque, como a doutora bem pontuou, é muito subjetivo. Eu posso colocar ali, inclusive, detalhadamente o que eu entendo como sendo infidelidade ou não. Que a curtida, de repente, não é, ou que é, né? E aí atribuir essa multa. E se nós, né, pactuamos, o Estado não teria que intervir. E como foi aplicado, nesse caso aí, em um pacto antinupcial, que tem, de certa forma, um cunho muito próximo de um contrato de união estável, de um contrato de namoro, acredito que, por analogia, teria de se conferir validade também. E acredito que nós vamos evoluir para isso. E isso daí eu acredito que vai crescer um pouco, doutora, porque, assim, diferente do que muita gente pensa, né, o dano moral, a infidelidade, o adultério em si, seja no mundo virtual, seja no mundo físico, em si, por si só, não gera o dano moral. É pacífico nos tribunais. Ele tem de repercutir alguma coisa, como a gente exemplificou, né? Algum dano a moral, algum dano material, ele tem de repercutir de alguma forma, ou expor a pessoa a uma situação vexatória, né? Porque senão não ensejaria um direito à indenização. Agora, se a infidelidade em si não gera um direito à indenização, aí é a hora que você atribui uma multa pela infidelidade, como foi nesse pacto antinupcial, ou no contrato de namoro, ou no contrato de união estável, e aí sim, aí você teria uma indenização, mesmo sem provar que houve uma repercussão maior, simplesmente ainda tendo de provar que houve infidelidade, né? Lógico. Mas assim, só de você ter descumprido aquele contrato, né, aquele pré-contrato que foi feito,
você já tem direito à indenização. É só para as pessoas entenderem o que é o pacto antinupcial, que a gente está falando dele aqui, né? Mas não é um termo tão comum. Pra gente mas para a maioria das pessoas ainda tem essa dúvida, né? Estão falando pacto antinupcial, contrato tudo bem, mas o pacto ainda não é tão conhecido. O pacto nada mais é que uma escritura pública que é feita porque a maioria dos brasileiros, no Brasil nós temos um regime legal, que antes do Código Civil de 2002, aliás, antes de 77, era o regime de comunhão universal de bens, e hoje é o de comunhão parcial. É aquele que todo mundo vai lá no cartório e só assina e sai com a certidão. É o regime legal. Agora, quando você escolhe um regime diferente desse, seja da comunhão universal, de separação de bens, você faz um pacto. Você é obrigatório a fazer um pacto antinupcial. Mas mesmo no regime de comunhão parcial, por exemplo, eu posso casar pelo regime de comunhão parcial e fazer um pacto para fixar a multa. Isso aí. E aí você faz uma escritura pública, tem toda uma burocracia, é levado a registro no cartório de registro de imóveis, e isso dali fica averbado na certidão de casamento. Então tem todo um trâmite que você tem de seguir para ter uma legalidade. E ele tem uma forma, de certa forma, uma forma de um contrato. Só que é feito com uma formalidade que a lei traz para que ele seja válido, né? Perfeito. Gente, papo quando é bom, ele passa muito rápido, né? E já chegamos ao final do segundo bloco. Mas daqui a pouco a gente está de volta para o último bloco para saber dos julgados, o que os tribunais estão falando sobre a infidelidade virtual. É rapidinho, a gente já volta. Espero vocês. Olá, voltamos para o último bloco do nosso bate-papo das 6, com o tema infidelidade virtual. Dr. Hélio Seschini está aqui com a gente, batendo esse papo, falando desse assunto que é tão novo, né, para a gente, de forma brilhante. E aí, no final do outro bloco, a gente estava falando das decisões, né, que já tem decisões judiciais. E agora eu quero saber, doutor Hélio, quais são as decisões dos tribunais mais relevantes, assim, que são realmente aquelas decisões emblemáticas, né, que a gente teve e que estão aí permeando essa nova forma, né, de se analisar a infidelidade? Pois é, doutora, a infidelidade virtual é uma coisa, digamos assim, que meio que nova ainda para os tribunais. Inclusive, a gente até teve no início falando, né, do linear tênue entre infidelidade virtual e entre o adultério, que seria a consumação do ato sexual, né? Sim. E aí, eu até estava comentando com a senhora antes, tem uma série na Netflix, né, Black Mirror, e aí no episódio chamado Strike Vipers, traz uma situação, e hoje a gente vivencia muito essa questão do metaverso, né? É um jogo que é similar ao que é o metaverso, né? A pessoa botava um sensorzinho e ia para dentro do jogo, na figura da pessoa, e lá ele começou a ter uma relação sexual. Eram dois amigos, mas lá eles estavam na figura de uma mulher e um na figura do homem, começaram a ter uma relação sexual. E aí tem até, por exemplo, a gente, juridicamente, a gente ainda não está preparado para saber se isso daí já seria um adultério, né? E o que nós temos hoje mais em julgado seria na questão da infidelidade no mundo físico mesmo, em que a maioria dos casos cai por quê? Por falta de prova. Sim. Porque é mera infidelidade, não demonstra repercussão. Mas há alguns casos, por exemplo, um cidadão resolveu trair a mulher dele, não sei se era uma tara dele, o que era, mas na cama do casal. Aí o tribunal já entendeu que já foi um pouquinho demais. Então, assim, você tem algumas situações de exposição, e aí os tribunais vêm apontando muito nessas situações que denotam a exposição. E eu acho que é bom pontuar também, e aí para o telespectador tomar cuidado, para ele não ser, o traído não ser ainda, né, compelido a pagar uma indenização por dano moral. Tem até uma música, né, do Gordinho, não lembro de que carro que era, que o cara chegou e flagrou a mulher no motel, e aí o amigo fez um vídeo da mulher com um amante.
Ele não foi exposto a traição, não foi exposta, houve a infidelidade, mas não houve a exposição dele. Ele que expôs a mulher. Então, num caso desse, seria possível até ele, que foi traído, ser compelido à indenização. Então, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com isso, que é muito comum da pessoa subir na cabeça e fazer isso, expor, né, se expor. Hoje em dia a gente realmente vê muito isso. Rede social, principalmente, a pessoa quer dar o flagrante na pessoa, pega o telefone, vai lá, filma tudo, joga na rede, e então quer dizer que essa pessoa, apesar de traída, pode ser responsabilizada por estar expondo a vida do outro, porque ela poderia, o que ela caberia a ela? A finalizar o relacionamento, se ela não aceita aquilo, e se aquela infidelidade repercutiu na vida dela, causando algum dano moral ou material, buscar o judiciário para reparação. Agora, se não repercutiu e ela busca o judiciário, ela pode receber contra si, né, uma reconvenção, que é o nome técnico que se chama, mas, ou seja, um contra-ataque de quem está recebendo aquela ação, pedindo a indenização dela, e é capaz de ganhar, né? Tá vendo, gente? Olha só. Vamos ter limite também, né? Nessa questão da exposição. A gente está aqui falando de rede social, o quanto é importante a gente também se autoavaliar. Olha lá, às vezes eu me vejo naquela situação, eu quero expor aquilo para o mundo, mas vamos pensar duas vezes, porque às vezes o que pode acontecer é, ao invés de você estar sendo a pessoa injustiçada, você está sendo, né, justamente aquele que está cometendo o delito ali, né, cometendo a infração. Então, bem complicadinho isso aí. Teve uma decisão, inclusive, que a gente, que é do direito, a gente até sabe que muitas vezes quando você não tem uma norma ou quando você não tem um posicionamento aqui, muitas vezes a gente importa o direito estrangeiro, que a gente chama de direito alienígena, né? Mas que vem do estrangeiro. Achei uma pesquisa minha interessante nos Estados Unidos que foi questionado o meio de prova. Porque eu não me recordo se era esposo ou esposa, né? A pessoa traída plantou um localizador no carro da outra para saber onde que ia, para ir no motel. E aí foi questionado a licitude daquela prova. E aí lá no tribunal americano, mas eu acho que com a base que poderia muito bem ser aceita aqui, se pensou o seguinte: primeiro, o carro não era o carro só da pessoa, era o carro, eu não me recordo se era o carro dos dois ou era o carro usado pelos dois. Então, quer dizer, você tinha acesso àquilo, não era um carro privado que só aquela pessoa que estava traindo usava. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que a corte americana falou? O carro foi rastreado em ruas públicas. Então, um rastreador fez o papel que um detetive ou a própria pessoa poderia fazer seguindo o carro. Então, não ofendeu em nada a privacidade da pessoa que foi rastreada, né? E eu achei interessante esse julgado, apesar de não ser dos nossos tribunais, mas eu acho que os fundamentos dele podem muito bem ser utilizados aqui também, seguidos aqui. Entendeu? Sim, perfeito. É isso mesmo. E quanto a gente aprende, né, com os tribunais estrangeiros, é isso. Sim. Às vezes a gente acaba importando essas situações porque a gente demora a ter determinadas tecnologias, né? Talvez o rastreio, né? Enfim, é essa a questão. Mas, gente, é muito bom, né? Eu falo que o bate-papo, doutor Hélio, passa muito rápido. E essas questões, né, tão novas, tão diferentes do direito, eu falo que eu gosto de apresentar o bate-papo com o Thiago, inclusive. Thiago, um grande abraço. Hoje ele não está aqui, semana que vem está de volta em Brasília. E tenho certeza que vai trazer novidades para a gente aí. De qualquer forma, a gente aprende demais aqui, né? Falo que a gente está ali na lida, né, jurídica, no trabalho jurídico, mas com o passar dos anos, vai fazer 20 anos de formada esse mês. É muito tempo. A gente vai se afastando de determinadas áreas, mas é muito bom aprender. E eu aprendo todos os dias. E te agradeço demais por estar aqui. Só que agora eu vou te pedir para deixar uma mensagem para essa galera nova que está chegando
né, na área jurídica, que está começando na advocacia, principalmente no direito de família, que, gente, eu falo que o direito de família, a doutora está falando aqui, né? Estava falando com a gente. A gente não escolhe o direito de família, ele escolhe a gente. Eu escutava assim, olha, quando você entrar na faculdade de direito, você vai se apaixonar pelo direito penal, mas você vai casar com o direito de família. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo durante alguns anos da minha vida, principalmente no final da faculdade, no início da minha carreira, trabalhei muito tempo com direito de família. E é apaixonante, é muito legal. Então, deixa essa mensagem pra gente, para esse pessoal novo que está chegando. Doutora, primeiramente, é uma enorme honra para mim, realmente o papo fluiu muito bem. É uma enorme honra para mim estar aqui, uma enorme prazer falar sobre o direito de família, que realmente eu gosto muito. E para o pessoal que está aí, que está iniciando ou que pensa em iniciar no direito, né, que tem amor por essa profissão tão bela, é uma profissão que traz uma gratidão muito grande para a gente. E o direito de família é uma profissão que muitas vezes você faz a diferença na vida das pessoas. Você tem hoje, muitas vezes, o fim de um relacionamento, mas é o despertar para uma nova vida, num novo relacionamento. Então, a gente se sente muito bem quando a gente vê isso fluindo. E para o estudante, o interessante é não ficar só na faculdade, nos livros. Buscar outras fontes, e isso hoje não é caro. Você pode vir aqui no YouTube ver os bate-papos, né? E nisso você se instigar e buscar outras fontes, né? Participar de eventos. E hoje em dia, falando do virtual, que é a temática nossa, você não precisa gastar com deslocamento, você tem eventos, inclusive em preços muito, né, razoáveis, até de graças aí na internet, é só você saber buscar. Então tende a aprofundar um conhecimento, a faculdade é muito pouca, e durante a faculdade, se você já começar a fazer isso, vai ser sucesso. É só ter paciência, aguardar, e que o reconhecimento vai chegar. E nada mais que todo mundo pensa em sucesso, pensa no financeiro, é uma consequência. Sim. Né? Eu falo que o direito, ele é um sacerdócio, né? A gente cada vez mais vai se engajando e fica apaixonado por buscar a justiça, né? Que no fundo a gente fala, o direito e a justiça, às vezes eles andam separados. E andam mesmo, né? Nem sempre a gente, no final de um processo, a gente alcançou a justiça, a gente se dá por satisfeito com aquilo. Mas é uma busca incessante e é maravilhoso. Gente, eu quero só agradecer, né, a vocês por mais um bate-papo, mais uma noite aqui com a gente. Doutor Hélio, muito obrigada novamente. Com certeza terão outros bate-papos, porque esse assunto é maravilhoso, ele não termina por aqui, tá? Gente, o bate-papo das 6 acontece todos os dias na Rede Sim, tá? Agora, só as quintas-feiras são da lei, como diz nosso querido Tiago, é a quinta da lei, tá? Hoje a gente está ao vivo, mas amanhã tem as reprises, né, que acontecem, e no domingo também todos os programas são repetidos. É isso, fiquem com Deus, muito obrigada por estarem com a gente aqui até agora e até a próxima semana. Boa noite. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar
realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.